Olá pessoal, vamos falar nesse vídeo sobre o gráfico de dispersão, que é esse sexto elemento que a gente tem aqui no nosso navbar, tá? O gráfico de dispersão, ele é utilizado para apresentar valores em pares de 2 ou 3 medidas. Ele é útil quando a gente quer mostrar dados e que em cada instância tem 2 números. Por exemplo, a gente quer mostrar uma relação entre venda e quantidade, então a gente pode fazer isso utilizando um gráfico de dispersão. E na terceira lista, a gente coloca o campo que a gente quer utilizar para fazer o tamanho da bolha. Então, por exemplo, se a gente quer fazer um gráfico mostrando a relação, igual esse gráfico que a gente fez aqui, entre venda e quantidade, o peso desse gráfico eu utilizei o campo venda. Se eu utilizasse no peso o campo quantidade, o tamanho da bolha seria de acordo com o campo quantidade. Como eu utilizei o campo venda, nesse caso, o tamanho da bolha é representado de acordo com o campo venda. E no argumento, eu coloquei o meu campo de data representando por mês. Dessa forma, a gente tem aqui, de acordo com a cor, a gente tem aqui a nossa legenda de meses e a gente tem a proporção aqui, a dispersão entre a quantidade e a venda. Então, quanto mais para a direita, a gente sabe que a gente teve mais vendas aqui com o tamanho da bolha de acordo com o tamanho da venda, e a quantidade aqui, quando a gente encosta o mouse, a gente consegue saber qual foi a quantidade vendida nesse caso. Ó. Em cada caso que a gente vai passando o mouse, a gente consegue saber a proporção. No caso aqui, a nossa venda foi só 158 mil, ela está abaixo aqui, a gente consegue ver até pela representação aqui dos nossos quadrantes, ó, que não chegou aqui a 0,4 milhões, no caso da venda, no caso da quantidade, perdão, e no caso da venda, não passou aqui de 200 mil. Então, conforme cada quadrante vai indo mais para a direita e vai subindo aqui, né, vai indo mais para cima, a gente sabe que a gente tem uma relação aqui de quantidade e venda muito mais forte, que é esse caso aqui. Por exemplo, nesse caso do mês de maio, a gente sabe que a gente teve bastante vendas. Porém, a quantidade não foi muita, porque a gente não passou aqui, ó, da metade, a gente não passou de 1,2 milhões. Nesse caso aqui também, ó, no caso de abril, teve bastante vendas, porém, não foram muitas quantidades, foram poucas quantidades. Então, dessa forma, é bem simples a gente bater o olho e a gente saber se nossas vendas, o ticket médio, por exemplo, se ele está alto ou se ele está baixo. No caso de uma venda que seja necessária, a gente tem um ticket médio aí alto. Então, vamos apagar esse componente agora para criar um do zero aqui. Vou clicar aqui no gráfico de dispersão, vamos aqui em ligações para a gente definir o valor. Vou fazer aqui o valor definindo outro campo aqui diferente daquele exemplo. Eu vou definir o meu campo de quantidade. Em valor aqui do eixo Y, eu vou definir o meu campo de custo. E no peso, eu vou colocar o mesmo campo de quantidade. No argumento, vamos colocar um campo aqui. Então, vamos colocar aqui o campo de grupo. Aqui, ele fez para a gente um gráfico de dispersão, onde o único campo que a gente tem aqui que tem uma grande quantidade aqui foi o campo da linha M. O restante aqui, eles estão todos no início do nosso quadrante, né? Então, a gente até tem aqui um custo bastante elevado aqui, ó, na linha N e na linha C. Então, os menores custos são esses que estão aqui abaixo, porém, a quantidade também não foi muito grande. Então, a gente tem que analisar aqui esse dado se realmente foi legal a gente não ter um custo, porque a quantidade também não teve muito, né? Então, a gente tem aqui linha A, linha D e assim por diante. Agora, a gente pode formatar esses campos aqui, colocando legenda, cores e exibindo os valores. Vamos aqui então para a nossa parte de opções. A gente tem aqui a apresentação da descrição, que está ligado, o título do gráfico. Aqui a gente pode organizar o nosso eixo X e o nosso eixo Y. Ou seja, a gente pode apresentar valores aqui, a gente pode ligar linhas de grades ou não, deixar ele visível, invisível, alterar aqui o nome dele e a formatação do campo de valor. Em rótulos, a gente pode alterar aqui, por exemplo, para ele apresentar para a gente o argumento e valores. Dessa forma, a gente vai ter, se a gente marcar um sim aqui, a gente tem o argumento e o valor mostrando aqui para a gente. Ou, por exemplo, a gente pode alterar para eles o peso, que seria aquele campo de valor. Então, vou deixar aqui como argumento e peso. Então, ele está exibindo ali o argumento e peso para a gente. Orientação está como padrão. A gente tem o nosso campo de legenda, que a gente pode apresentar que ele já está apresentando a legenda ali do grupo. A gente pode pôr dentro do diagrama, sim ou não, para ele ficar ali dentro. E a gente pode colorir. A gente pode deixar o ON,
a gente deixando on, agora a gente tem a nossa legenda aqui de cada item, né, de cada grupo colorido ali em cima. Fica de uma forma mais apresentável aqui o nosso gráfico de dispersão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.